Afinal, o que falta para você entender que é único? Que você precisa realmente ser autêntico para viver o seu propósito? Você não é igual ao outro ser humano. Você é único. Só que eu não quero que esse discurso aqui seja motivacional e nem somente para te inspirar, mas para fazer você pensar como você pode ser mais autêntico. Por isso eu quero te falar a respeito da evolução da consciência. Como é que isso funciona? Primeiro aspecto, eu preciso entender 3 aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto físico. Lembra quando você era criança? Você era um bebê, você não entendia para que servia suas mãos. De repente você começou a mexer as mãos e começou a entender que isso era para você, que isso servia para você. Aí você começou a crescer um pouco e começou a aprender a lidar com a sua emoção. Começou a perceber que você chorava, que você ficava feliz, que algumas coisas te agradavam, outras não te agradavam. E por fim, quando você se desenvolve, você entende o aspecto filosófico. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Agora, para lidar com esses aspectos, eu preciso de algumas competências. Eu preciso entender essas competências para que eu possa evoluir a minha consciência. Então, como indivíduo, eu começo a entender. Eu, na minha infância, chorava e alguém me ajudava. Entendeu? Eu não estava preocupado se alguém queria me ajudar. Eu simplesmente chorava e alguém me ajudava. Sei lá, eu fiz xixi na calça, eu tô molhado, eu vou chorar e alguém vai me ajudar. E aí eu comecei a crescer. E aí as minhas emoções vieram à flor da pele e eu comecei a ter muita dificuldade em administrar a minha emoção na época da juventude. Porque antigamente eu era feliz sozinho. De repente eu começo a conviver com as pessoas na juventude e começo a perceber que a felicidade está no outro. E o mais louco é saber que eu preciso do outro para ser feliz. Eu não vou conseguir ser feliz sozinho. E aí eu expando a minha consciência e chego à maturidade. Quando eu entendo que sim, eu vim, né? Eu era uma criança e eu vim dessa desordem emocional, mas agora eu entendo o porquê eu faço, Mas tem mais uma questão. Nas minhas relações, quando eu venho desse aspecto físico da minha infância, eu vivo num negócio chamado anomia, que em grego quer dizer, não existe lei, não existe regra. A hora que eu quero, eu tenho. A hora que eu preciso, eu quero. Eu não tô preocupado com o que o outro pensa. Eu quero, eu vou chorar e eu vou conseguir. Aí eu começo a crescer e para lidar com essa coisa emocional, com a minha juventude, eu preciso de leis, eu preciso de ordem, eu preciso de um professor, eu preciso de um chefe, eu preciso da polícia. Então eu tô na época da heteronomia. Eu preciso que alguém medie as minhas emoções, que medie os meus comportamentos. E aí quando eu expando a minha consciência, eu entro na autonomia. Eu sei o porquê faço, eu sei o como faço, e eu sei como as coisas funcionam. Mas ainda tem um quarto ponto, que é sim o ponto que vai me ajudar a evoluir. Se eu entender esses 3 pontos, com certeza eu vou tocar mais rápido no meu propósito. Primeira coisa, entender que sim, eu era uma pessoa dependente. Ué, se você acha que não, lembra quando você era criança, mesmo que você não quisesse, você precisava que alguém trocasse a sua fralda, entendeu? Você não conseguia trocar a sua fralda sozinho, você precisava que alguém te ajudasse a trocar a sua fralda. E você cresceu, e aí entrou na época da juventude, na época emocional, onde você entendeu que você podia mais, que você queria lutar contra o mundo, e você até lutava contra essa questão da heteronomia. Você lutava contra os professores, talvez lutava contra a polícia ou contra os seus pais, e aí você queria ser independente. E é uma fase muito importante para a construção da sua identidade. Mas é uma fase, porque a próxima fase, quando eu entendo o que pode, o que não pode, eu aprendo a lidar com as minhas emoções, eu aprendo a lidar com as leis, eu entro num momento chamado interdependência, que é, eu dependo de você e você depende de mim. E tá tudo bem. E nós convivemos bem com isso. Olha que interessante, se nós pensarmos aqui na nossa ideia, na nossa empresa, nos nossos objetivos, na nossa meta, às vezes eu tenho um comportamento onde só importa aquilo que eu penso. Olha isso, só importa o que eu penso. Então assim, é só eu.
Eles, eu não quero saber. Exemplo, eu tenho uma empresa e eu acredito tanto na maneira que minha empresa funciona que eu não estou preocupado com o que o cliente está pensando. Você já viu isso por aí? Você já foi em algum lugar que você sente que, sei lá, a padaria ou o comércio que você vai, o cara não está nem preocupado com você como cliente. Ele está preocupado nele, ele está preocupado que ele precisa receber. Ele não está preocupado em prestar um bom serviço para você. Tem muitas empresas, tem muitas pessoas que ainda vivem assim. O que importa para elas é a opinião delas. Atenção, se você está na busca do seu propósito e vive dessa maneira, e vive de maneira infantil, só se preocupando com o que você quer, muito cuidado, porque é provável que você vá ter problemas na sua vida. Quando você avança um pouquinho mais, você está nessa época, né, da independência, da heteronomia, e às vezes na busca pelo nosso propósito, a gente se junta com algumas pessoas, então somos nós contra eles. Então é o nosso grupo lutando contra eles. Esse é o momento da juventude da busca pelo teu propósito, ou da juventude do teu negócio, ou do teu objetivo. Então você encontrou um grupo, então é esse grupo contra eles. Lembra quando você era adolescente? Que você tinha os seus amigos e aí, por exemplo, seus pais estavam errados. Quem estava certo? Era o teu grupo, eram as pessoas que conviviam com você. Então vocês contra eles. Tem muitos grupos que trabalham assim, tem muitas empresas que trabalham assim, setores, o setor de vendas não se dá com o setor de compras, porque eles vendem e aí quem compra, e aí quem entrega e vira um furdunço. Pensando individualmente, você não está sozinho. Preste atenção, não entre em lutas por ideais que não vão levar a lugar nenhum. Mas isso também não é uma lei, não é uma regra, é uma ideia que eu tô levando para você para que você pense. Olha que interessante, se eu alcanço a interdependência, como eu falei para você, se você entende a interdependência, que é eu preciso de você, você precisa de mim e nós convivemos bem, eu entendo que não é só para mim. Eu entendo que eu posso sim crescer junto com as pessoas que estão comigo, levar o meu objetivo para ajudar as pessoas, para que eu tenha maturidade para entender como o meu negócio ou o meu propósito pode impactar a vida das pessoas. Olha que interessante quando eu penso em mercados e empresas. Vamos tentar aqui lembrar da época lá onde só existiam fazendas e aí eu planto maçã e você planta maçã também, só que eu planto maçã e vendo aqui para esse mercado, você planta maçã aí e vende pelo seu mercado. Eu não quero saber se sua maçã é melhor ou é pior que a minha. Eu tô querendo é vender maçã, então não tem concorrência. Eu vivo num mercado individual, eu não tô preocupado com o que o outro pensa. Mas aí as coisas começam a avançar, assim como os mercados também avançaram. E aí nós entramos num momento de mercado mais competitivo. Quer dizer, se a sua maçã é melhor ou é maior, eu preciso entender como é que você trabalha. E aí eu entro numa luta por dizer que a minha maçã é melhor que a outra, ou o meu propósito é melhor que o seu, ou os meus ideais são muito melhores que o seu. E aí eu entro em discussões que não vão fazer com que o meu propósito avance. Eu preciso sim entender que nós estamos na era do conhecimento, em um mercado globalizado, e eu preciso entender que o meu objetivo, que o meu propósito é levar as pessoas a viverem melhor. E eu entendo sim que eu vivo na sociedade do conhecimento, em um mercado globalizado, evoluindo para a interdependência, em relações onde as pessoas tenham autonomia, como indivíduo tendo maturidade para lidar com os desafios da vida e em um aspecto filosófico, entendendo que o que faz bem para mim, não necessariamente faz bem para o outro. Então, se você é autêntico, se você descobre o teu propósito claro, você vai entender que nós estamos em um mercado do nós. O teu propósito é o teu talento causando impacto nas pessoas. Faz sentido para você? Pense nisso, volte aqui várias vezes, pense em como o seu propósito se encaixa dentro disso aqui que nós acabamos de falar para vocês. Beleza? Até a próxima aula, estude, busque seu propósito e seja feliz. Tchau, tchau.